comunicação. Então vale a pena, né? Muito bom com a situação. Olá, cerca de 80% dos 50 milhões de pessoas no mundo com epilepsia vivem em países em desenvolvimento, como o Brasil. No programa Em Discussão de hoje, você vai saber quais são os tipos mais comuns da doença, entender também como deve ser o tratamento adequado. Vamos falar também de mercado de trabalho. Comigo aqui nos estúdios da TV Alesp, começando com a Regina Silvia Alves de Lima, que está com a gente, ela é assistente social da Neurologia e Neurocirurgia da Unifesp, o Diógenes Buarque Falcão, e também todos os três que eu vou acompanhar agora são pessoas com epilepsia. A Rosana também, Campos de Barros, aqui com a gente, e também a Sueli Mesquita. São pessoas que têm ou já tiveram, é isso, Regina, epilepsia, por isso essa terminologia, né? Pessoas com epilepsia, isso né? Mesmo. Muito obrigado Correto. pela sua presença, viu? Aqui representando a Unifesp aqui no programa, viu? Eu que agradeço muito essa oportunidade, porque esse é um tema de muita carência de informação, né? Então vamos procurar sanar um pouco aqui. Vamos começar pelo básico. O que é a epilepsia? A gente sabe que é uma doença neurológica, mas eu queria que você enquadrasse, porque tem outras, né? E me parece que é a mais comum. Isso. A epilepsia das doenças neurológicas graves é a mais comum. Como você falou, ela comete cerca de 50 milhões de pessoas no mundo e ela é uma doença estrutural do cérebro, ou seja, ela é consequência de algo que não permite que as ondas elétricas evoluam normalmente, né? Então, o nosso cérebro, ele é cheio de... Ai, desculpa. Não tem problema, mas eu estou tirar, entendendo bem pelo seguinte, olha, quando você fala em neurologia, eu gosto de explicar com os detalhes, porque a gente está falando de nervos. Sim. E aí nervos é todo o sistema nervoso, que envolve o cérebro, envolve uma parte, como fala, da espinha também, o sistema nervoso. Sistema nervoso central. Então, central. veja, o nosso cérebro é constituído por essas células nervosas, né? E essas células nervosas, elas, por vezes, elas podem ter um outro ritmo. Porque ali, naquele local do cérebro, ou em diferentes locais do cérebro, pode acontecer alguma coisa. Pode ser acometido por um parto difícil. Então, a criança demorou para nascer e aí o cérebro não foi irrigado corretamente. Como você bem disse, as epilepsias de difícil controle, elas existem mais nos países em desenvolvimento. Por quê? Porque os países em desenvolvimento, eles têm mais dificuldades de se fazer um parto bem feito, né? Tem mais problema de saneamento básico. Então, por exemplo, a neurocisticercose, que é os ovinhos da solitária no cérebro, ele é um problema de saneamento básico, um problema dos países subdesenvolvidos. Eu me lembro de estudar isso no ensino médio, a gente tinha essa questão como é que você falou? A solitária, a né? solitária, Que é que sobe, isso. né? Você come numa carne, ela pode parar no cérebro. Então, mas isso, claro, esse é um dos fatores entre muitos que pode levar à epilepsia, né? Isso, então nós estamos falando um pouquinho o que pode trazer esses curtos-circuitos no cérebro. Aliás, né? você falou em sinal elétrico, né? O cérebro ele sempre ele emite sinais químicos e elétricos, são muito importantes. Por exemplo, você põe a mão numa coisa quente, tem um sinal que é químico, tem os sinais elétricos, isso aí, se o cérebro deixa de perceber isso, dá uma confusão. Puxa, você está sabendo bastante. Né? Não, porque do que a gente já leu. Mas então, eu queria passar um pouquinho aqui para os nossos outros convidados, e obrigado por você tê-los trazido também. Começar aqui pela Rosana. Rosana, nós não temos uma médica especialista, nós temos uma assistência social que está nos ajudando, mas eu acho assim, vocês que... nós denominamos aqui, como vocês falaram que é a forma correta, pessoa com epilepsia, acho que já passaram muitos médicos e sabem explicar para a gente também como é que é isso. Conta um pouco da sua história para a gente aprender mais. Bom, a epilepsia ela chegou na minha vida devido a uma doença infecto-contagiosa, que seria a meningite meningocócica. Eu tive meningite aos 4 meses de idade. E devido à lesão dessa meningite, foi que eu passei a ter crises 3 anos depois da doença. Com quantos anos, mais ou menos? Eu comecei a minha primeira crise aos 3 anos e tive meningite aos 4 meses. Nossa, com 3 anos. Com 3 anos. Só que eu comecei ao tipo de crise comum que as pessoas vê, que seria a convulsão, que é considerada a crise de grande mal. E isso foi me acompanhando. Quando chegou na adolescência, as crises começaram a se diversificar. Que aí vem a crise de ausência,
vem as crises parciais complexas, e aí eu comecei a englobar esse pacote todo. O que é crise de ausência, crise parcial? Explica pra gente. A crise de ausência, o paciente ele perde a consciência por um instante, onde ele está, ele para e fica ali talvez por uns 5 segundos ou um pouco mais. Certo. As parciais Entendi. seriam onde ele tem algum movimento involuntário, mas ele também não caiu. Ele está totalmente inconsciente. Alguns pacientes conseguem ter noção do que está acontecendo, mas não conseguem impedir o fato. Ah, entendi. Então, assim, pois não. Então, eu gostaria de ilustrar com esse exemplo dela, que assim, dependendo de onde o cérebro está sendo acometido, você disse muito bem, essas conexões, elas podem ser estimuladas por sinais elétricos ou químicos. E se ali existe uma sequela de meningite, uma sequela, um AVC, acidente vascular cerebral, um TCE, que é um traumatismo craniano, né? Consequência de um acidente, de qualquer outra coisa, uma queda que uma criança levou. Então, tudo isso vai fazer com que aquelas conexões daquele lugar vão trazer aquele sintoma, né? Então, vejam que a epilepsia, ela foi denominada a janela para o cérebro. Ela que trouxe para a neurociência todo o conhecimento do cérebro. Porque a partir de onde está acontecendo aquele curto-circuito, então o corpo denuncia. Né? Então, se é no local do movimento do meu braço, isso é uma crise parcial. Por quê? Porque está acometendo uma partezinha do meu cérebro apenas. Que é responsável pelo braço, movimento. Por exemplo. Então, eu não perco a consciência, eu percebo essa crise, né? E tenho que esperar ela parar. Certo? Entendi. Ela tem começo, meio e fim. A crise tônico-clônica é uma crise generalizada que pega os 2 hemisférios cerebrais. Então, as pessoas têm um momento onde elas têm movimentos tônicos, né? E depois elas vão tendo mioclonias, né? Que são aqueles sustinhos até acalmar. Então, essa é a crise convulsiva, né, atípica. A gente está falando aqui no programa Em Discussão sobre a epilepsia, que atinge 80% em 50 milhões no mundo, 80% estão nos países em desenvolvimento. A Regina, que é assistente social, estava explicando aqui para a gente que isso ocorre porque nós temos mais dificuldades em países como o Brasil de ter um bom atendimento, seja de um bom parto ou de outros tipos de tratamento. Então, este é o motivo. Mas o nosso tema também aqui, a gente vai falar muito de mercado de trabalho e de ambientação e de como as pessoas, as outras pessoas que, por exemplo, têm acesso a uma pessoa que está tendo uma crise de epilepsia, como ela deve agir, enfim, em todos esses casos. Por isso que eu vou passar a palavra um pouco para a Sueli. Ô, Sueli, você também queria que você falasse um pouco da sua história e depois a gente vai falar sobre ambiente de trabalho, se você trabalha, como é que é isso. Tá ótimo. Eu, no caso, começou com 21 anos, completei 21 anos, dias depois começou como a pessoa não conhecesse. Olhava, não conhecia as pessoas, não reconheci meus pais. Coisa de segundos. Passou, foi indo. Conversei na época, começou um tratamento, mas não tinha controle. Mas teve um diagnóstico foi rápido? Não. Geralmente o Não. diagnóstico é difícil, É difícil, porque querendo ou não, dependendo, ainda hoje, 10 anos, 20 anos atrás, mesmo os médicos neurologistas, mas assim, não atualizados, eles não sabiam o que era epilepsia. Tá? Aí, na época, foi se agravando. Nas empresas, eu era demitida, mas não sabia o porquê, porque eu não sentia nada. Em casa, eu não tinha, então minha família também acreditava. É como que isso não fosse trágico, né? Porque ela fala que ela não lembra das coisas, né? E aí foi demitida e não sabe por quê. Porque tinha crises e aí, de repente, a pessoa fala, não, demiti porque... Demitiu. Aí é onde a gente quer chegar também, porque é a questão do preconceito e do entendimento, que talvez hoje fosse uma situação diferente, né? A pessoa que sabe que você tem epilepsia, ela sabe entender aquilo e não vai te demitir porque ela vai te olhar pelas suas capacidades e não porque você, por 5 segundos... teve uma crise e não se lembrou mais quem eram as pessoas, talvez nem onde você estava, não sei como... Porque a maioria conhece a epilepsia como uma convulsão, a pessoa cai, baba, né? Mas não são todas assim. Existem níveis, então? Níveis. Cada pessoa, vamos dizer assim, cada paciente, dependendo do setor do cérebro que está isso, aí as crises são diferentes um do outro. Né? Mas fala pra gente assim, vocês que têm mais conhecimento... E que níveis? Pode ser 3 segundos, 5 segundos, a pessoa para e ela esquece, ela não sabe onde ela está. Não sabe, dependendo do caso. No meu caso, simplesmente eu
parava, que nem eu agora falando. Então, falando, nós paramos, porque nós paramos, assim, vê como que é. Nisso eu já tinha tido a crise. Para como está a pessoa, ou vamos supor, a pessoa, o movimento também, eu vou fazer assim, o meu braço para ou não? Fica ali assim, aí volta, dorme um pouquinho, volta continuando a falar. Ah, tá. Mas se eu estou gesticulando aqui, eu posso, vamos supor que eu, de repente o meu braço meio que congela? Acho que para naquilo, acontecer. Eu não lembro Porque muito bem. Porque eu já vi isso e eu não sabia. As pessoas ficaram olhando e falaram, o que aconteceu? Ninguém sabia o que era. Depende do tipo de crise, né, Jeremias? Então, a Sueli está se referindo possivelmente a uma crise de ausência. Na crise de ausência, a pessoa não percebe que ela está tendo a crise, porque a consciência some, né? Então, some, mas às vezes frações de segundo, nem segundo. Então, essa é uma crise que muitas vezes as famílias não percebem, porque é uma coisa muito sutil. Só que tem crianças que têm muitas crises de ausência, quer dizer, elas estão tendo descargas incorretas, nocivas no cérebro durante muito tempo, e isso não é bom. O diagnóstico é muito importante, porque o tratamento, quanto mais precoce, menos malefício. E pode né? atingir, tem uma idade que atinge mais ou não? Qualquer Então, idade? as epilepsias, nós falamos em epilepsias por conta dessa variedade de sintomas, né? Que a Sueli estava tentando falar. Elas têm origem na infância e na adolescência, e a maioria delas, então 60% está na infância e na adolescência. Mas qualquer pessoa tem 60% de chance de ter na vida uma convulsão, uma crise epilética, e também ela é possível em qualquer idade. Por exemplo, uma criança teve um problema de parto, mas ela pode vir a ter essa crise na terceira idade. Entendi. Né? Pode ter sido uma lesãozinha, alguma coisa que ficou ali dormindo, e num período de gestação se manifestar. Então, em qualquer tempo nós podemos ter a crise epilética. Então, assim, essas crises que a Sueli está se referindo, que você perguntou se a pessoa está... Geralmente, a pessoa tem vários tipos de crise. Tem uma que a pessoa tem um desmonte, né? Tem outras que a pessoa tem um comportamento complexo, que a gente chama de crises parciais complexas. A pessoa continua andando. Nós temos pessoas que se queimam porque estão cozinhando e não param de fazer o que estão fazendo, muito embora a consciência vá embora, né? Então, tem vários tipos de crise. E eu quero saber do Diógenes, como é que foi com você, Diógenes. Muito obrigado pela sua participação. Agora a gente vai deixar os homens falar nesse programa. Vamos lá. Obrigado, Jeremias, pela oportunidade. Eu tive a minha crise foi uma convulsão, né? A princípio, aos 6 meses de idade, né? E eu só dormia. Então, eu entrava nessa esfera de ausência e dormia ali. Parecia realmente que, para minha mãe que via, parece que pegou no sono e desencadeando. Então, eu não sei se chegou a uma esfera um pouco mais acima, né, do que eu já tinha no momento, que percebeu. Então, foi procurar diagnóstico. Depois, ela me relatou que eu tive 8 pneumonias no período. Então, a gente foi procurando um setor básico de saúde, né, até que eu fui diagnosticado com epilepsia. E quanto às dificuldades, né, nos campos acadêmicos, profissionais, né, a gente, no campo acadêmico eu tive até menos do que no campo profissional, né, as pessoas também na escola não entendiam, então não sabiam se socorriam ou se esperavam, mas também na época, hoje é bullying, na época não era, as pessoas ficavam na delas, né? Até que chegou a uma etapa, um nível que as carteiras começavam a cair, né? Aí eles percebiam que era quando eu tive uma professora de português, que no ensino médio, na época, na 8ª série, que ela entendia, então ela... Mas as suas crises eram daquelas de cair no chão ou era uma crise temporária, assim, de apagar um pouquinho a consciência? A princípio, ela começou... temporária, mas depois ela passou a ser a de cair no chão, mas quando eu sentia que ia cair no chão, a gente tem a áurea, né? Então eu sentia o aviso, então eu já procurava algum lugar ou para sentar, ou corria para algum cômodo e batia a porta para ficar sozinho, para ninguém ver e ficar sofrendo pelas minhas causas, e tentava me esconder. Você se formou em quê? Eu me formei em rádio, TV, comunicação social em rádio jornalismo. Rádio jornalismo. Você chegou a trabalhar na área? Ainda não. Ainda não. E você sentiu alguma... quando você procurou serviço, você acha que teve alguma limitação ou nem chegou a isso porque a pessoa não sabe que você tem?
Olha, sempre as pessoas percebem que a gente tem na triagem, né? Então, se você corre, você está numa faca de dois fios. Sim. Se você fala, então você já foi dispensado. Se você não fala, aí a culpa é sua porque você não falou. Então, você está assumindo um risco daquilo que lhe foi imposto e você não pode se desfazer. Então, o que acontece nesses universos? Geralmente, eu não falo, né? Numa empresa eu não falei, eu fiquei 4 dias, no dia seguinte eu fui trabalhar para ser mandado embora, né? Então, busquei lá os auxílios trabalhistas, assim, marcaram uma audiência para você, sabe? Quando chega a carta do Ministério do Trabalho, a audiência seria em Pelotas, Rio Grande do Sul. Aí, numa outra ocasião, que foi uma das empresas que ficou comigo, além da experiência, porque geralmente eles também não falam, porque qual é a causa que estava sendo mandada embora, né? Ela ficou comigo além da experiência, mas foi me segurando. Aí eu fui ficando e resistindo, né? E resiliente aos macetes da vida. Entendi. Né? E... Agora, entendi. Eu já volto com você, eu só queria voltar um pouquinho com a nossa assistente social, a Regina, que é da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. No segundo bloco, quero que você fale um pouco da associação também. Mas dentro desse tema aqui do universo do trabalho, é uma linha tênue, né? Porque, assim, é como ele falou, se eu falo, a pessoa já pode me filtrar ali e falar, não, pra gente não serve. Se eu não falo, também a pessoa não vai saber por que ela foi dispensada devido a algumas questões que pode haver uma eventual crise e a pessoa não vai saber como lidar com aquilo. Qual é a orientação mais correta? Tanto para quem emprega, quanto para quem está procurando trabalho e para quem convive com pessoas que têm epilepsia. Então, Jeremias, essa pergunta é uma pergunta bastante importante, porque a ignorância é atroz. Não é só no nosso país, mas o nosso país é terrível. Então, como o Diógenes bem disse, nas escolas as pessoas não sabem. Então, não existe um lugar na sociedade para as pessoas com epilepsia. Elas são invisíveis e elas aprendem a se esconder. Porque cada crise as ensina que elas têm perdas. Perdas de professores, perdas de amigos, perdas morais e às vezes se machucam fisicamente. Então, como é que você pode ter numa escola que tem 1000 alunos, 2 alunos, sempre, 20 alunos com epilepsia e você não saber? E essas pessoas omitem, porque ao falar, elas estão se expondo a essas perdas. E cada crise, quando se volta de uma crise, se depara com olhares hostis. Pessoas com epilepsia não suscitam empatia. As crises suscitam rejeição. Então, pode ser que no caso, como ele falou, está na sala de aula, de repente teve uma crise, os amiguinhos são mais longe, mais distantes, e não sabe nem por quê, né? Exato, e não tem uma autoridade que teria que cumprir uma função educativa, né? Fala, gente, isto aqui é um problema do cérebro, isso aqui não está acontecendo nada, vamos com calma, precisa pôr de lado, precisa simplesmente a gente esperar passar, não deixar ele se machucar, virar a cabecinha do lado para poder a saliva escorrer, porque essa baba que todo mundo acha que é tão contagiosa, nada mais é do que uma saliva acumulada, né? Então, até porque autoridade... o cérebro dá desculpa o termo assim, mas dá tipo um tilt. Dá um tilt, não é? Né? E aí, lógico, algumas funções não vão funcionar da maneira como tem. Claro. E aí, lógico, a maneira correta é a gente estar com a saliva e engole normalmente. Se você está tendo uma crise, é lógico que aquilo vai ocorrer, né? Isso, então, ouvi outro dia de um policial que puxa a língua da pessoa com borracha, né? Então, ainda existe essa ignorância em autoridades que não poderiam desconhecer, né? Então, se no decorrer da escola, se no decorrer da vida as pessoas acabam aprendendo a se esconder, a não dizer, inclusive as famílias escondem, porque elas estão nesse circuito, que dirá no mercado de trabalho. Quando a pessoa tem uma crise, vamos supor daquela crise que quem já ouviu falar em epilepsia e talvez já tenha visto, e a pessoa tem como é que você falou, ou ela tem um movimento com o braço, ela se contorce, enfim, né? Isso dura quanto tempo, geralmente? 1 minuto? Então, é muito variável, Jeremias. Muito variável. E tem risco de morte da pessoa? Porque as pessoas ficam com medo, assim, nossa, e agora? Chama o médico, não chama? Então, tem risco de morte na medida em que a pessoa pode cair, pode se machucar, bater a cabeça, na medida em que ela pode aspirar ou a saliva ou algum resíduo que possa existir no estômago no momento da crise, porque tudo pode ser comprimido, né? Existe também um termo morte súbita em epilepsia,
que pode acontecer, é uma coisa mais rara, mas então, pode tem que chamar o acontecer. médico ou não necessariamente? Então, veja, se, por exemplo, Diógenes tem uma crise que eu já assisti, ela dura em torno de 1 a 3 minutos, ele tem uma convulsão generalizada, né? Ele tem uma convulsão onde ele tem os movimentos primeiros, depois vai tendo as mioclonias até cessar. Aí, então, precisa descansar, precisa dormir, o cérebro tem que se acomodar. Então, se ele estivesse trabalhando, por exemplo, ele, como ele falou, ele tem um aviso. Nem todas as pessoas que têm crises epiléticas têm essa aura, esse aviso. Ele tem um aviso epigástrico, né, Jorge? Depois, se você quiser, você fala. Então, a partir desse aviso, ele se acomoda. Se ele tivesse numa função, sentado, ou nada que o expusesse a risco, ele sentaria, teria sua crise, descansaria um pouco e retomaria. Isso acontece quantas vezes ao mês? 2, 3. As pessoas não estão preparadas para assumir esses sintomas, porque isto quebra muito a nossa civilidade. Você sabe que eu fiz muitos programas aqui sobre o terceiro setor e conversando com cegos, por exemplo, e eu falei para ele, olha, como é que a gente tem que agir? Ele falou, simples, chegue e pergunte, né? Então, assim, eu, por exemplo, às vezes tenho crises que o médico me falou que é de enxaqueca ocular. É como se eu olhasse para o sol, depois eu olho para cá e não estou te vendo mais, assim. Então, assim, o que eu tenho que fazer? Meia hora com o olho fechado até passar. Só que às vezes a pessoa chega e não entende, né? Fala assim, o que está acontecendo? Você está com preguiça, está com o olho fechado, você não dormiu, né? Não, estou tendo uma crise de enxaqueca ocular. E tem que só esperar meia hora, assim, para passar. Então, esse conhecimento de qualquer dessas diferenças todas que nós temos é muito importante porque, por exemplo, outro dia eu li também que a pessoa que tem uma síndrome, não vou lembrar o nome, ela não consegue olhar muito no olho da outra pessoa. E eu já convivi com profissionais que a pessoa fala assim, viu, fulano não olha no olho da gente, não dá para confiar. Aí depois que eu li isso, eu falei assim, não é bem assim. Porque se a pessoa tem uma síndrome, ela não consegue, não é a síndrome de Down, agora não... São os autistas. Os autistas, né? Exatamente, os autismo, alguns níveis de autismo, a pessoa não consegue. Então, e não é todo mundo, o autista é aquele, bom, nem trabalha. Não, a pessoa está trabalhando, está do seu lado e ela tem essa questão, ela não consegue te encarar, e aí? E aí você tem que conviver com aquilo e saber que não é a pessoa, você não tem que desconfiar, você tem que entender. Claro. Mas não é fácil não, né, Rosana? Como é que foi a sua história profissional? Você é da área da enfermagem? Eu sou da área da enfermagem, mas eu comecei trabalhando numa linha de produção de uma empresa. E, como todo mundo, eu também não falei, não alertei, não disse nada. As pessoas que sabiam eram as pessoas que estavam no meu convívio. Porque caso acontecesse alguma coisa, alguém tinha que saber o que fazer. E era dessa forma que eu me protegia. Conversando com as pessoas mais próximas, seja amigo, seja quem fosse. Você acha que você falasse no seu trabalho, olha, eu posso ter uma crise de epilepsia, você acha que teria algum preconceito? Teria. Eu fiquei nessa empresa 1 ano. Como eu tinha vários tipos de crise, eles me achavam andando no meio da empresa. O que aconteceu? Depois de 1 ano, veio, vamos afastar ela. E quando ela voltar, a gente manda ela embora. Só que isso aconteceu, eu fui afastada, fiquei 4 anos afastada, a pedido deles, até que eu saí, justamente quando aí entra a questão de conhecimento profissional, porque eu passei por profissionais que falavam para mim que eu estava mentindo. Que isso que eu tinha não existia. Profissionais não médicos? Profissionais médicos. Isso na década de 90. Eu passei por isso porque eu vim para a Unifesp em 95. Entendi. E aí eu voltei para a empresa passou a se adaptar com o que acontecia e ali eu fiquei por mais 5 anos. Ou seja, acontecia, eles me tiravam do setor. Rosana, fica aí um pouquinho. E aí era no setor de... Linha de produção. Linha de produção. Mas não tinha perigo de você trabalhar com máquina, essas coisas, não? Não, eu saí eu não trabalhava com injetoras, eu trabalhava numa linha de produção corrida. Ou seja, porque você dá conta. Sim. Só que se você parou, então vamos tirar ela daqui um pouquinho, daqui a pouco ela volta e volta a fazer a função e ótimo. Ou então a gente deixa ela ali, ela faz aquela função que ela pode fazer sozinha. E foi isso que aconteceu nessa empresa. Você acha que dá para levar com leveza, assim, com bom humor? Porque até agora eu gosto de brincar, eu falei, dá um tilt no cérebro, né? Porque assim, a gente vê que entre as pessoas, é lógico que uma pessoa que é de fora, às vezes ela não brinca, mas entre as pessoas que tem algum, no caso não é classificado como deficiência, mas eles brincam entre eles e conseguem levar com leveza. Se a gente tem mais conhecimento, Regina, a gente consegue falar assim, não, aconteceu, tudo bem, sem o preconceito, sem a coisa de, olha, né?
é diferente você encarar e falar, ó, isso acontece, então vamos resolver isso de uma outra forma, né? Daqui a pouco ela volta e tudo bem. Se precisar ir para casa, vá, enfim. Então, Jeremias, essa é a postura que a gente gostaria que a sociedade começasse a assumir, né? Mas veja, a Rosana não contou, mas ela foi demitida dessa empresa, né? Fui afastada para depois se tornar, e quando eles estavam se adaptando, se acostumando com aquilo, aí eu consegui ficar na empresa. Porque eles passaram a ver com outros olhos, como você diz, os olhos do profissional, e que aquilo não causava mal a ninguém. Ou seja, todos os funcionários da empresa me conheciam e sabiam o que tinha que ser feito. Então passou a ser mais fácil. Entendi. Eu pude acompanhar com ela essa luta, né? Então, a epilepsia é uma das doenças que mais trazem o preconceito e estigma, né? E no mundo todo, não é só no Brasil. Ela sempre foi envolvida com questões espirituais, né? Com possessões espirituais, com questão do contágio, parece uma doença contagiosa, e outra coisa também muito confundida com doenças de saúde mental, de transtornos mentais. Então, Coisa de demônio. Então a possessão demoníaca, até hoje, nós temos pessoas que são exorcizadas, né? Temos pessoas que são presas porque, tendo uma crise, né, com movimentos automáticos, girando em volta do carro, foram presas porque foram consideradas ladrão de carro, né? Então, assim, tem uma confusão muito grande, porque o conhecimento é mínimo, e a gente sabe que o preconceito, Jeremias, tem duas vertentes, né? A vertente daquelas pessoas que não conhecem e que, por isso, têm conceitos prévios, errôneos, mas também temos a vertente das pessoas que conhecem, como médicos, como autoridades, e que não aceitam, não gostam, não lidam bem com as diferenças, né? Então, nós precisamos oferecer o máximo de informações possíveis. E também precisamos lidar com esse tipo de preconceito que existe com qualquer coisa diferente do ser humano. Diferente. Né? E você está falando, eu estou lembrando aqui da questão por exemplo, da lei de cotas para deficientes, que a gente, aliás, não é classificado como uma deficiência, Não. né? Mas a própria lei que obriga uma cota é porque a própria sociedade, os empregadores, não estavam contratando essas pessoas. E a gente já teve pessoas aqui no estúdio falando que, geralmente quando se trata de uma deficiência, as pessoas preferem, uma pessoa que não tem um dedo, que tem algum probleminha na orelha, mais um surdo, um cego, as empresas muitas vezes não querem. Então, assim, procura evitar ao máximo e sem entender que, por exemplo, pessoa que tem, a gente está tratando no caso da epilepsia, ela não tem nenhum problema de limitação cognitiva, de conhecimento, ou se tiver, não sei, essa é a minha pergunta, mas ela pode ter um aperfeiçoamento em qualquer área que ela quiser, como qualquer outra pessoa. Sim, ser um bom profissional. Nós sabemos que, por exemplo, tem pessoas que têm epilepsia e deficiência intelectual, né? Tem o síndrome de Down, por exemplo, tem uma porcentagem de 30% que podem ter epilepsia. As pessoas com autismo também, tem muitas que têm também epilepsia. Está tudo no cérebro, né? Essas diferenças. Tá. Mas há pessoas com epilepsia que têm epilepsia per se, né? Machado de Assis, por exemplo. Né? Ele era um grande escritor, um dos maiores escritores do mundo, e ele tinha crises recorrentes. Então, também a gente não deu essa informação de que a epilepsia tem, no mundo, 30% das pessoas com epilepsia desenvolvem um tipo de epilepsia chamada epilepsia fármaco-resistente, ou epilepsia de difícil controle medicamentoso. E o que é isso? São pessoas que tomam remédio, né, Diógenes? Tomam remédio, o cérebro se ajeita um pouquinho com aquele remédio e volta a ter crise. Faz cirurgia e mesmo assim continua a ter crise. A cirurgia é um tratamento para poucos, tá? Mas algumas pessoas se beneficiam completamente, como a Sueli, né? Mas outras podem continuar tendo algum tipo de crise. Certo? A Sueli, que eu não deixei ela falar, mas no segundo bloco, porque eu vou para um rápido intervalo e a gente volta com tantas informações importantes. A gente está falando aqui da epilepsia e focado mais no universo do trabalho. Uma informação aqui que eu não sabia, que a Regina nos trouxe aqui, que ela é da assistência social da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, que Machado de Assis, um dos maiores escritores do mundo, tinha epilepsia. E olha só, quando a gente, de repente, retira um profissional porque ou ele falou que tem ou ele não falou e ele teve uma crise no trabalho e você despede ele e você pode estar deixando de ter um Machado de Assis, uma pessoa que e nem precisa ser, mas pode ser uma pessoa que tem um desenvolvimento sensacional e a sua empresa está perdendo. Por isso o nosso trabalho de esclarecer ao máximo. Depois do intervalo a gente volta mais sobre esse assunto.
O programa em discussão está de volta. Nosso tema hoje é a epilepsia e principalmente a questão do mercado de trabalho. Eu volto aqui com a Regina, que é assistente social da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Vamos focar mais agora nesse segundo bloco, nessa questão do mercado de trabalho, que isso é muito importante, Regina, porque no Brasil são cerca de 3 a 4 milhões de pessoas com epilepsia, né? Lógico que muitos não estão no mercado de trabalho, né? Mas a pessoa com epilepsia, ela pode fazer qualquer tipo de trabalho? Como que... Então, como a gente estava falando, Jeremias, depende do tipo de crise, né? Quem tem uma crise de ausência, por exemplo, se é uma coisa muito sutil, ela pode fazer um número maior de coisas do que quem tem uma convulsão, mesmo que seja bem eventual. Então, ela tem que se proteger mais. Mas, certamente, que pessoas com epilepsia não podem e não devem dirigir, a menos que estejam há um tempo maior, né? Por lei, a gente tem pessoas no mundo inteiro com epilepsia que dirigem, mas no Brasil está descrito que precisa ter no mínimo 1 ano, sem nenhum tipo de crise, sem nenhum aviso, e isto relatado pelo seu especialista. Então, caminhoneiros, por exemplo, com epilepsia, os caminhoneiros têm muita dificuldade de abandonar a sua carga. Não dá para ter 2, 3 segundos de falta de consciência, não. Não dá, mas assim, as pessoas às vezes têm dificuldade de largar os seus ofícios, né? Às vezes eles desenvolvem epilepsia, pode ser sequela de um alcoolismo, pode ser uma série de outras coisas, isso pode acontecer. Então, a pessoa também tem que ter consciência que, se diagnosticada, ela não pode dirigir. Mas acontece, sei lá, uma vez a cada 6 meses. Mas a hora que acontecer, você coloca a sua vida e a de outros em risco. A gente tem muita dificuldade em trazer isso. Agora, existe, por exemplo, não sei se é comum os médicos colocar, acho que isso só se houver um pedido, né? Especificar o que a pessoa está capacitada ou não, dependendo do nível de crise que ela tem? Por exemplo, ela está apta a exercer várias funções, menos... Pode, não. O comum é as pessoas às vezes virem nos pedir algum certificado que estão aptos para exercer determinada atividade. Então, não é habitual a gente dizer o que não pode, né? Porque é muito fácil você saber que uma pessoa com epilepsia não pode portar uma arma, né? Não pode trabalhar em altura, não pode trabalhar com bebê. Né? Então, tudo que pode trazer algum risco para a pessoa ou para outros, está cortado. Mas tem muitas coisas que as pessoas com epilepsia possam fazer. A maioria das funções são intelectuais, né? Sentadinho no escritório em frente a um computador, sendo um jornalista, um advogado, né? Sim, e mesmo funções de limpeza, porque assim, a gente tem que entender e lembrar que pessoas com epilepsia, especialmente pessoas com epilepsia farmacorresistentes no Brasil, são pessoas com uma condição socioeconômica precária. Sim. Porque, veja, como é que elas vão fazer dinheiro, né? Como é que elas vão se virar? Nunca adentraram no mercado de trabalho, ou o mercado não as aceita. Então, tem subempregos aí, muitos. E o Diógenes lembrou aqui uma coisa, de que ele entrava no banheiro e se trancava para ter a crise. Nós temos pessoas que escondem, né? Porque se mostrarem, vão perder aquela tarefa. Então, assim, tem pessoas fazendo trabalho de risco, isto pode trazer uma demissão mais justificada do que se a pessoa estiver fazendo um trabalho que não apresenta risco e for mandado embora, por exemplo, né? Eu tenho como lutar por isso. Se eu sou um bom funcionário, e geralmente eles são ótimos funcionários, super dedicados, porque eles sabem o que eles estão defendendo, né? Então, por exemplo, nós tivemos agora um profissional de TI. Ele fez faculdade, uma pessoa super esforçada, foi mandado embora depois de 2 anos e meio de trabalho, porque teve uma crise mais demorada. Então, nós orientamos que ele procurasse os direitos, inclusive não deveria nem ter assinado a carta de demissão, porque ele é um profissional muito bom, reconhecido. E por que é que, tendo uma crise leve da maneira que ele costumava ter, ele estaria sendo mandado embora? Isso caracteriza preconceito, né? Mas, de toda forma, tarefas que possam trazer risco, as pessoas não podem, não devem assumir, até porque isso pode contar contra elas se por acaso acontece isso. Bom, mas nada como a gente saber as questões práticas que vão ocorrendo com o tempo. Sueli, conta um pouquinho mais da sua história, porque já são tantas histórias aqui que eu já esqueci um pouco da sua, né? Porque você falou que quando a sua primeira crise foi na infância. Não. Não, você, com 21 anos. Né? 21 anos. E isso foi crescendo cada vez mais, até, parece uma coisa, muitos vão achar, mas uma médica de um posto de saúde me encaminhou para o Hospital São Paulo, né? E lá o médico que realmente colocou epilepsia. Nesses tratamentos, tudo, vão vendo, mas as empresas não aceitavam de maneira nenhuma. Mesmo uma empresa grande, que é muito conhecida até hoje, tudo, simplesmente
eu fui demitida porque já haviam me avisado, eu ia cobrir o lugar de uma secretária que havia pedido a conta, tá? Nisso, naquela ansiedade, eu tive uma crise. Simplesmente, não, a secretária resolveu voltar, então não vai dar para ficar com você. E aí é mais uma questão, você acha que é uma questão de ignorância? Porque a pessoa saber que, poxa, teve uma ansiedade e aí teve uma crise. Mas essa crise não vai acontecer todo dia, poxa vida, né? Mas vai acontecer quando é um momento... O estresse traz isso? O estresse, querendo ou não, você já percebe na pessoa o preconceito, sabe? Então, você já fica naquele medo, se recolhe. Aí, nisso, sim, vem uma crise, tá? Então, tudo coisa assim, querendo ou não, muitas vezes uma pessoa tem uma crise, vamos dizer, na rua. Aí a maioria não vai socorrer porque ela teve uma crise epilética. Não, foi um espírito que entrou aí. Ou muitos, que nem a pessoa que tem, como todos ainda costumam dizer, aquela baba, é contagioso, não encosta. Infelizmente, a última comemoração que nós tivemos no dia da epilepsia, você conversando com um policial, tentando entregar um folheto, então você sabe o que é epilepsia, né? Não. Então, infelizmente, não sei se é como já aconteceu comigo, um policial, ele socorre como se estivesse socorrendo um bêbado. Não como uma pessoa com epilepsia. E como deve ser? Porque muita gente tem curiosidade também, porque fala que enrola a língua, né? E se você vai ir para desenrolar a língua de uma pessoa, tem que ter uma técnica, né? Não sei como é que faz. Não. Apenas virar a pessoa de lado, a baba dela escorre, não vai ter nenhum problema. Com isso, com a boca parada. E de ir pro pulmão. Ou se puder pegar uma blusa, alguma coisa, colocar para ela ficar com o rosto reto e coisa de segundos ela volta. Vai ficar um pouco zonza, aos poucos vai voltando, acabou. Sabe? Então, não é uma coisa difícil. Mas enrolar a língua não é importante? Porque não vai sufocar a pessoa? Não, porque ela vai estar de lado. Se ela está de lado. O problema é se ela estiver assim para cima e aí a língua pode sufocar ela e não deixar ela respirar. Assim, não tem nada a ver com a língua baixa. Ela explica melhor. A nossa língua não consegue obstruir o buraquinho. Essa coisa de enrolar a língua, eu sempre pensei nisso. Isso Como é mito. Que ela vai se enrolar e parar aqui? É mito. É mito. A língua... A pessoa pode enrolar o que for, que ela vai ficar dentro da boca e não vai ocupar nenhum espaço que não deve ocupar, né? E as pessoas, quando querem pôr a mão na boca da pessoa que está tendo uma crise, como às vezes elas travam a mandíbula, ela corre o risco de perder o dedo, corre o risco de machucar. Você tentou fazer isso? Eu tentei, porque eu não sabia, e a pessoa se enrolou e eu tinha lido, olha só a ignorância, né? Eu tinha lido que não podia deixar, que a pessoa a língua enrolava. Enfiei o dedo, a pessoa mordeu meu dedo, eu quase perco o dedo, porque a violência é grande, né? E não sabia. E também tem outra coisa, e aí tentamos levar a pessoa muito pesada, ela não era obesa, mas ela era muito forte. E a gente juntou em 3 homens e não conseguia levar. Fizemos tudo errado. Bom, olha, por isso que é bom esclarecer, né? Não precisa sair arrastando a pessoa para lugar nenhum, né? Calma, então, assim, às vezes a pessoa, uma crise acaba e vem outra. Dali um pouquinho vem outra. Ou então, é uma crise que se prolonga para mais de 10 minutos. Aí sim, aí é caso de... Não é que a pessoa teve a crise e está dormindo, está repousando, não. Ela continua tendo em crise. Então, após 10 minutos que você percebe que a pessoa está tendo os eventos paroxísticos, aí chama-se um SAMU, pede-se ajuda e tem que encaminhar para um hospital. Mas se a gente sabe, por exemplo, a mãe, o Diógenes, os pais, já sabe como é aquilo, é uma crise normal, está em casa, não precisa, né? Agora, você falou a recorrência da crise, ela varia muito? Ela pode acontecer uma vez por mês, pode acontecer todo dia, pode acontecer... Varia para cada caso, tá? Então, por exemplo, pessoas, dentro desses 70% das pessoas que têm epilepsia, quando bem medicadas, porque vamos lembrar que no Brasil, mais da metade das pessoas com epilepsia não tem o diagnóstico e não tem o tratamento correto. A ignorância existe muito grande ainda no meio da saúde, até na classe médica, infelizmente. Todas as áreas carecem de informação. Agora, você imagina, se falta na área da saúde, no policial que não sabe o que é uma epilepsia, imagina no ambiente de trabalho. E na escola. E na escola, né? Aliás, tem um trabalho aqui que eu quero mostrar rapidinho, vou mostrar para a câmera aqui. Tem 2 aqui. Aqui é uma cartilha, né? Vamos mostrar aqui para a câmera 1. E a Regina vai falando. A Regina, ela é da
Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Olha, deixa eu ver se para não iluminar muito. Brasileira. Cartilha para a inclusão de crianças e adolescentes com epilepsia no contexto escolar. Tem lá as criancinhas ali. Fala um pouquinho aqui. Aqui tem o índice. Isso, nós fizemos esse material que tem o eixo clínico e o eixo psicossocial. Porque a epilepsia acomete grandemente as duas instâncias da vida, né? Então, nós fizemos essa cartilha e todo um material específico que faz parte desse programa, como videoaulas, como vídeos das crises. Nós temos um rap, que é o rap da EPI, que vocês podem encontrar no Google, né, no YouTube. Rap da EPI. Da EPI. EPI. EPI, rap, R-A-P, da EPI, certo? Tá. Que é uma música feita para esse projeto com o intuito de diminuir o preconceito, né? Trazer uma informação mais afetuosa. Então, as escolas, na verdade, são polos de disseminação de preconceito, na medida em que os professores e autoridades escolares não sabem cuidar, nem fisicamente, nem moralmente. Então, essas crianças ficam expostas a bullying, eles têm apelidos, tipo Gardenal, e vocês podem dizer outros, Já né? morreu. Já morreu. São apelidos feios. A gente tem que brincar um pouco, né? Você Porque a chamava, vida é dura. o pessoal brincava com você assim? Na firma eu era chamado de já morreu. Já morreu. Porque o pessoal é cruel. E na infância também não é diferente, né? A criançada na escola é rude, né? Você se acostumou assim ou você ainda fica bravo? Olha, Como é que é? Não é fácil, acredita né? que eu ainda tiro sátira da própria circunstância? É mesmo? Tem, né? Porque a gente vai fazer o quê, né? Porque você tem que deixar a coisa toda mais leve. Não é correto de quem faz, né? Porque essa coisa tem que ter muito cuidado, porque assim, às vezes você está... Eu me lembro sempre de uma história, Regina, de um advogado que ele foi defender um sujeito que o pessoal chamava ele de cabeção. E aí ele chegou e ele matou o sujeito. E aí o advogado foi defender e falou, mas é indefensável, ele matou. Aí ele falou, gente... Aí o advogado ficou, olha... Regina, você é uma pessoa maravilhosa, como você é uma pessoa legal e inestimável. Aí você era, como é que chama o pessoal que fica lá no júri? Aí olha para Rosana, mas você é uma pessoa inestimável, como a gente... E ficou falando bem das pessoas e falou 1 minuto, Sueli, falou 2 minutos, falou 3, falou 5, falou 10 minutos, como todos aqui são maravilhosos. Aí ninguém aguentava mais, o juiz falou assim, olha, senhor, por favor, entre no tema, porque todo mundo já sabe aqui que todo mundo é maravilhoso, todo mundo aqui já ouviu seus elogios. Ele falou, pois é. Eu estou aqui há 3 minutos elogiando vocês, você já não aguenta mais. Agora, imagina o cara passar 10 anos sendo chamado de cabeção. Então, é assim, para ilustrar que como que aquela pessoa passou tantos anos recebendo aquele bullying, aquela ofensa, e um dia ela se revoltou. Então, lógico que não justifica matar ninguém, mas assim, para se colocar um pouco no lugar da pessoa, que às vezes aquela coisa que é todo dia, deixa um pouco a pessoa meio nervosa, às vezes, dependendo da hora, né, a gente pode perder as estribeiras, como se diz no interior, né, Joyce? Jeremias, é isso que está acontecendo nas escolas também, de aqueles 2 adolescentes que acabaram matando uma série de pessoas, né? Sim. Então, o que a gente assiste hoje é que a saúde mental dos jovens, dos adolescentes, está bastante precária, né? A gente está vendo muito transtorno mental, a gente sabe que não tem aparato para tudo isso, os profissionais ainda não estão no compasso dos problemas sociais, psicológicos que está se vivendo hoje. Então, tudo isso é muito grave. Aliás, né? eu queria que, por exemplo, um profissional da área da saúde, mas principalmente da educação, um professor, ele pode, essa cartilha aqui, deixa eu mostrar de novo para a câmera 1, como é que ela faz para ter acesso? Um professor que quer dar uma aula, uma orientação na escola. Tá ótimo. Ela pode baixar? Essa cartilha é só entrar em contato com a Associação Brasileira de Epilepsia, lembrando que a cartilha faz parte de um projeto, né, que é maior do que isso. Nós temos aulas que exemplificam as principais crises, né? Nós temos aulas falando um pouquinho, será que a criança com epilepsia tem mais dificuldade de aprender do que a criança que não tem? Então, temas muito importantes que dizem respeito a isso. A Associação Brasileira de Epilepsia está preparada para subsidiar as escolas. Então, basta mandar um e-mail, né? Associação Brasileira de Epilepsia, Facebook. Muito fácil, nós temos aulas mensais no nosso Facebook, a gente faz lives dessas aulas, elas ficam lá. É só colocar a ABE, né? Associação Brasileira de Epilepsia. Então, coloca lá no Facebook, Instagram, vai achar facinho, vai né? achar, podem mandar sociais. E-mail e... Aliás, tem uma pergunta. A cartilha é muito completa. Olha, se você é professor e quer dedicar um dia... A Regina acabou de falar que dá milhares de problemas
que as crianças enfrentam na escola e o professor às vezes não sabe como lidar. No caso da epilepsia, olha, a cartilha é muito completa, introdução, eixo clínico, o que é epilepsia, como reconhecer as crises, como é feito o tratamento, epilepsia pode trazer prejuízo à cognição, como agir frente a uma crise, esporte e epilepsia, e aí eixo psicossocial e por aí vai. Tem muita informação, baixa a cartilha, né? E o professor pode tirar uma meia hora lá e orientar os alunos. Às vezes tem um caso desse dentro da sala de aula, aproveita para esclarecer todo mundo, né? Então, nós damos palestras ao vivo, né? Vai um médico, vou eu, a gente vai e dá uma aula presencial a respeito desses fatores e sempre nós perguntamos, né, para os profissionais, quem é que já entrou em contato com um aluno? 95% das pessoas levantam a mão. É mesmo. E quem é que já teve informações, orientações a respeito? Nem 3% levanta a mão. Então, gente, é de chamar a atenção o descaso, né? Até das autoridades com relação a esse desconhecimento. É um tema que vale a pena procurar, porque, olha, de 3 a 4 milhões no Brasil não é um número pequeno, né? E vale a pena a gente ter esse conhecimento. Na AB, é a AB que fala ou é a ABE? ABE. ABE. Na ABE, você, que é a Associação Brasileira de Epilepsia, você tem contato com muitas pessoas. Qual é o público, assim? Você tem pessoas que conseguem trabalhar, são, sei lá, advogados, são grandes profissionais e estão trabalhando normalmente sem nenhum tipo de restrição. Só que, assim, o desemprego na epilepsia é enorme. É mesmo. E muito decorrente do preconceito, né? Então, a pessoa, às vezes, tem uma crise depois de 5 anos, 2 anos. Ela é mandada embora. Mas no desenvolvimento acadêmico dela, não é. Pode haver, há casos que pode haver, mas muitos casos a pessoa pode se desenvolver normalmente. Claro que sim. Agora, a pessoa pode ter uma crise porque assim, a crise é como um curto-circuito. Então, por exemplo, se o curto-circuito acomete o banheiro da casa, a luzinha do banheiro fica piscando. Então, se essa luzinha corresponde à proximidade da área da memória, por exemplo, ela pode ter algum problema na questão da memória. Se é na área da atenção, então a epilepsia pode trazer algumas comorbidades, tanto neuropsicológicas quanto psiquiátricas, mas isso é uma parcela da população e tem sempre tratamento para tudo isso, né? Então as pessoas podem e devem buscar as suas aptidões. Pessoas com epilepsia têm tantos talentos quanto qualquer outra pessoa, né? São seres também, humanos. Por outro lado, também não tem a proteção que, por exemplo, outras deficiências que não é enquadrado como uma deficiência, tem. Né? Um deficiente físico. Então, se ela não tem a proteção, ela tem que ter um tratamento igualitário. Né? Exatamente. E assim, nós temos que lembrar que pessoas com epilepsia que estão dentro dos 70%, que tomam remédio e ficam bem, se no Brasil a gente pudesse tratar de todas, seria ótimo, essas não precisam de benefícios, não precisam de apoio para o trabalho, né? Por quê? Porque elas vão deslanchar, ninguém nem vai saber, elas nem contam que tem o problema. Agora, esses 30% que têm dificuldade de conter suas crises, sejam elas mais graves ou menos graves, eles precisam de um apoio, precisam do apoio da lei de cotas, né? A gente ainda não conseguiu galgar esse caminho. A gente sabe que tem agora a classificação internacional de funcionalidade que vem nos ajudar a fazer esse trajeto, né? Porque na classificação internacional de funcionalidade, a concepção de deficiência não é mais aquela física. Nós entendemos que deficiência é aquela que você, com a sua diferença, interagindo com o meio, você pode ser mais ou menos funcional. Você pode ter incapacidades em determinados momentos e não em outros. Então, a CIF, ela é toda uma classificação que vem complementar o CID, né? Que é a Classificação Internacional das Doenças, para nos mostrar quando é que aquela pessoa pode estar incapaz. E se, apesar dela ter aquela incapacidade, ela pode também trabalhar. Outro problema muito grave, para a gente não esquecer de falar, é a questão da previdência. A nossa Previdência Social não concebe a epilepsia como uma doença incapacitante. Portanto, pessoas com epilepsia têm uma extrema dificuldade de conseguir qualquer benefício da nossa Previdência. Seja auxílio-doença, seja aposentadoria por tempo de serviço, não, porque essa é contagem de tempo, ou por invalidez, né? E até o benefício de prestação continuada, que é devido às pessoas que têm problemas graves, além das deficiências. Nós aqui temos alguns exemplos. O Diógenes é formado em radiojornalismo. Está há quantos anos? 37. 37. Você já trabalhou na área? Trabalhou pouco? Não, pouca procurei. coisa. Hoje eu trabalho de procurar trabalho. Trabalho de procurar trabalho. Ou seja, a sua previdência social, quanto tempo você já recolheu? Você já sabe, não? Não, nem tanto. Conseguiu recolher muito pouco, provavelmente. Muito pouco, cerca de
12 a 13 meses. Eu Isso fui é- auxiliado após a cirurgia. Meses. Ou se- É muito grave isso, né? Porque, imagina, é uma pessoa que estudou, que tem a sua Esforçadíssima. capacidade, esforçada, Ajuda a gente. e o emprego é limitado, principalmente por conta do preconceito, como você trouxe aqui, não tem o amparo da Previdência Social. Não tem. Agora, a gente tem que ter esse olhar, eu acho que é um enfrentamento de toda a sociedade, não é, Sueli? Porque, é assim, não adianta excluir. Toda vez que você exclui, aquilo de uma forma ou de outra, a gente vê que locais em que são comunidades abastadas e excluem uma outra comunidade mais pobre, uma favela, aquilo de alguma forma vai incluir. Você exclui uma pessoa que tem alguma diferença de você, não é no meu trabalho, de alguma forma aquilo um dia vai te afetar de outra forma, né? A gente às vezes não tem essa percepção, né? Porque, me desculpe, muitas vezes a pessoa com epilepsia, se ela não consegue um trabalho, ela não consegue também os estudos. Porque como vai financiar, vamos dizer assim, uma faculdade, se ele não tem direito a um trabalho? Então, mesmo assim, um tratamento. Durante esse tratamento, querendo ou não, muitas vezes ele tem que comprar o medicamento. Como ele vai sustentar isso? Sabe? Então, é difícil. E nem muitas vezes eu falo com a Regina, tudo bem, vamos começar um trabalho realmente com as crianças. Mas e o adulto? Porque as crianças, começando um trabalho hoje com as crianças, ela pode ter um futuro bem melhor. Mas o adulto, sabe, praticamente ele perde todo o conhecimento dele, porque ele não tem direito a um trabalho, ele não tem praticamente o direito a um estudo, se ele, vamos dizer, ou um primário, ou segundo grau, ou já a faculdade, muitas vezes ele não é aceito. Então, como ele vai subir? Sabe? É difícil. Então, querendo ou não, Brasil tem vários preconceitos. Mas a epilepsia é um problema que vem há séculos. E até hoje, sabe, uma coisa tão avançada, com tudo, na luta contra o preconceito no mundo inteiro, e para o epilético. Pois é, e o preconceito é uma barreira muito difícil de vencer. Você pode pegar questões que, sei lá, na época de 2000 anos atrás, que você vê em relatos bíblicos, por exemplo, você pega hoje, o preconceito a tecnologia evolui, tudo evolui, mas o preconceito é complicado, né? Mas a gente vai avançando, né? Às vezes nossos pais, nossos avós falavam coisas que a gente ouvia falar, nossa, hoje que absurdo, né? Então a gente consegue avançar. E esse programa é para isso, né? Para a gente poder avançar nesses aspectos. Rosana, você, por exemplo, você acha que você sofreu preconceito na escola e você acha que o que poderia ter sido diferente se a visão de todos, do professor, do empregador, do poder público fosse diferente? Seria muito bom, porque no meu caso, o preconceito que eu sofri em escola não foi na escola pública. Na verdade, na escola pública eu tive um apoio muito grande de uma professora e uma diretora. Desde que eu fizesse tudo como todo mundo, eu tinha que ser igual a todo mundo. Mas quando eu saí, eu fiz ET, que é a TEC que a gente tem hoje. Depois eu resolvi estudar um curso técnico de enfermagem. O que aconteceu? Quando eles descobriram que eu tomava a medicação, não sabiam ainda que eu tinha epilepsia, falaram que não podiam me aprovar no curso. Como assim? Não, você não pode, você toma carbamazepina, você não pode ser aprovada. E eu só consegui ser aprovada com um relatório do meu médico, que falando que eu tinha total capacidade. Resumindo, eu tinha 8 de média, e eles não queriam me aprovar. Então, assim, é complicado, porque se não é uma pessoa que corre atrás, que fica, poxa, eu não posso, então ali eu vou ficar, ou que a família também fica protegendo, e que você se fecha naquilo, ele não vai estudar nunca mais. Você entendeu? Não vai para frente, não vai brigar, depois não vai ir para fazer uma faculdade. Por quê? Não, eu vou chegar lá e vou ser rejeitado. Não, porque o enfermeiro não tem noção o que é uma epilepsia. Ou o que é uma carbamazepina, que diferença isso pode fazer no trabalho dele. Se você fala que você tem uma cirurgia, nessa época eu falava que eu tinha uma cirurgia de epilepsia, hoje eu já nem falo mais, eles olhavam para mim, mas isso não existe. Cirurgia de epilepsia, dessecação craniana não existe. Eu olhei para a cara da professora de enfermagem e falei, eu sou o quê então? Eu sou uma ameba? Porque eu tenho a cirurgia de epilepsia. Você entendeu? Você fez a cirurgia Eu fiz 2.
E o médico não sabia? Não, a professora, uma professora de enfermagem no curso técnico, onde eles mesmo queriam me bloquear para não se formar, mesmo com nota, eles começaram a saber que eu tinha feito uma cirurgia de epilepsia. E aí, que no meio de discussão em sala, entrei em tema, laboratório, aquela coisa toda. E aí os professores de enfermagem olharam para mim e falaram que não existia esse tipo de coisa. Cirurgia de epilepsia, isso é coisa de louco, não existe. Eu olhei para a cara dela e perguntei exatamente isso que eu te falei. Eu sou uma ameba, então. Agora, vou terminar, temos só um minuto que eu vou finalizar aqui com a Regina, que veio nos colaborar com a gente. Você é da área da assistência social e geralmente quando chega para você um paciente, uma pessoa, é porque ela já passou por problemas no emprego, já passou por um monte de problemas e chega até você, né? Como é que você, para finalizar, já que o tema é mercado de trabalho, qual deve ser a visão? A gente sempre fala assim, das pessoas olharem para aquilo que a pessoa tem de bom para oferecer, não olhar para os defeitos. Se a gente olhar para defeito, a gente vai encontrar muitas pessoas, né? Como esse olhar de procurar o que a pessoa tem de bom para oferecer, você acha que falta nos recrutadores, nas empresas, enfim? Então, acho que sim, você está abordando um tema muito importante, Jeremias. Acho que falta esse olhar e também a gente tem que entender que o mundo está com uma perspectiva diferente das pessoas, inclusive com deficiência, né? Então, hoje em dia a gente vê paraplégicos trabalhando, a gente tem uma senadora agora, né, a Mara Gabrilli, que é tetraplégica, né, e quão funcional ela é. Então, nós precisamos ampliar o nosso olhar para esses problemas neurológicos, né, para essas questões, porque assim, o que uma pessoa com epilepsia pode fazer? Por que que eu temo tanto esse nome, né? Porque nós temos as representações sociais, então quando a gente fala a palavra epilepsia, já vem todas as lembranças que a gente ouviu falar sobre o assunto, né? E ninguém ouve falar coisas corretas ainda no Brasil. Então, gente, o que é epilepsia? Peraí, cada epilepsia é uma epilepsia. Tem pessoas que nunca você vai adivinhar, que tem celebridades que a gente não conhece nenhuma que tenha dito eu tenho, por essas razões. Mas tem celebridades que jamais a gente imaginaria que tivesse, e tem. E qual é o problema? Todos podem ter. No rap a gente fala, cachorrinho pode ter, gatinho pode ter, basta ter cérebro para poder ter epilepsia. Então, empregadores, professores, profissionais da saúde, nós precisamos nos apropriar desse tema, políticos, autoridades. Nós precisamos entender que nós podemos vir a ser, ou algum dos nossos, uma pessoa com epilepsia em algum momento da vida, né? E pessoas com epilepsia podem também deixar de ter as crises, né? Nós estamos falando com pessoas aqui que têm uma epilepsia resolvida, né? Então, vamos parar de classificar esse nome como uma coisa, uma chave para exclusão. Então, num mundo onde pessoas com deficiência estão assumindo algumas frentes, pessoas com epilepsia precisam assumir, porque são pessoas como qualquer outras, né? Então, acho que é esse o pedido que a gente deixa em nome dessas pessoas que nos ensinam a cada dia, né, o que é ser resiliente, o que é ser forte, o que é não desistir, né? Isso é muito importante. Recado muito bem dado, obrigado pela participação de todos, obrigado pela sua audiência. O programa em discussão fica por aqui, até o próximo. Vale a pena. Muito bom com a situação.